Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Guia MS Entrevista, mais uma edição. E para você que está chegando agora, já deixa aquele convite para você se inscrever no nosso canal, já deixar o seu like, o seu joinha, que é para o nosso conteúdo poder chegar cada vez mais longe. E hoje aqui com uma entrevistada muito especial, o assunto hoje é proteção financeira quando uma experiência familiar se transforma em propósito. Para falar sobre essa história, que na verdade é uma história de vida e que traz aí uma trajetória muito bacana, a gente recebe aqui a Camila Suntac. Camila, muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Viviane, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória também. Pois é, uma trajetória riquíssima, viu? Olha só, e apresentar essa trajetória da Camila, que é uma trajetória também pessoal, que se mistura com a história profissional dela, mostra também uma experiência vivida aí durante um tratamento de saúde do pai dela, mas ela vai contar isso pra gente. E eu vou começar já, Camila, perguntando para você quem é a Camila Suntac. Camila Suntac, nome forte, né? Que sobrenome é esse? Já fiquei curiosa. O sobrenome, ele vem de origem francesa, né? Meu bisavô veio pro Brasil, ali acabou conhecendo a minha avó, que era índia, casaram, e veio esse sobrenome, né? Que mistura boa, hein? Muito boa, né? Francês. Aí sai aquela búlgara, né? Meia europeia. Mas é isso. Agora, Camila, quando eu pergunto pra você quem é a Camila Suntac, quero saber quem é a menina que cresceu ali naquela região do bairro Caiçara, do Conjunto União, ali, né? Eu tive o prazer de conhecer muitos anos atrás e eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a pessoa da Camila. Pois é, eu comecei ali muito cedo, já comecei trabalhando muito cedo, né? Ali no nosso próprio bairro Caiçara, num comércio que era familiar dos meus avós, dos meus tios, e ali comecei minha trajetória profissional, né? E ali, logo em seguida me casei, me tornei mãe, sou mãe de 2 meninos, de uma menina e um menino, um casal, na verdade, e ali começou meu percurso, né, de vida familiar, profissional, estudante, e foi assim que começou a minha trajetória, né? E hoje no ramo da proteção financeira. A gente conversava aqui nos bastidores, Camila traz pra gente essa história, porque entre a história pessoal dela até chegar como essa especialista, né, na área de finanças, teve algo que aconteceu ali que te levou. Conta pra gente. Na verdade, em 2019, eu já fui trabalhar numa empresa que trabalhava com previdenciário, né? Eu trabalhava com processo de aposentadoria. Ali, eu já comecei a sentir que eu tinha algo para transformar vidas, que não era só um trabalho. Porque nesse trajeto, né, quando você vai atender, você vê muitas pessoas debilitadas que precisam de auxílio para poder para conseguir um benefício, né, para tratar um tratamento de um filho, um tratamento de uma mãe, o seu tratamento. Então você começa a identificar situações que vão muito mais além, né? Que fogem do nosso controle, né? Os inesperados, né? E ali, montando esses tipos de processo, eu comecei a ver que o meu trabalho não era só nesse sentido. Em 2023 para 2024, veio a notícia, né, que meu pai foi diagnosticado com um câncer na laringe. E nisso eu tive que reduzir um pouco a minha jornada de trabalho, que começou os acompanhamentos com ele no hospital. Nesse percurso todo, né, meu pai sempre disposto, trabalhava, tinha a renda dele. Aí começou a não poder mais trabalhar por causa das químios, da rádio, né, terapia. Era durante a semana toda, né, a gente nessa correria de hospital. Dentro desse trajeto, uma amiga minha, eu já não estava
me dedicando tanto ao trabalho e sim à vida ali, à saúde do pai, eu tinha reduzido realmente minha jornada de trabalho. Eu conversando com uma amiga que me ligou na hora do almoço, inclusive quero citar o nome dela aqui, Genira, que é uma pessoa que faz, que hoje tem bastante sentido na minha trajetória profissional. Ela falou assim: Camila, eu fui fazer uma entrevista num lugar, eu acho que esse emprego seria mais importante para você do que para mim, até pela situação Muito do que amiga. você tá vivendo. E eu vou te indicar lá. Janira. Genira o nome dela. Genira. Então, já deixa um abraço pra Genira, Nossa, porque não é qualquer uma que faz isso, verdade. não, viu? E aí ela tava passando pelo processo seletivo, daí ela falou assim: não, vai lá, faz seu cadastro, já tô falando aqui. E eu sei que quando eu passei pela entrevista, no primeiro momento, aí quando foram me apresentar a empresa, eu já vi que era algo que não era além de vendas, era algo de transformar mesmo realmente vidas. E aí eu resolvi encarar o desafio. Falei, gente, já tá mais ou menos dentro da minha área. E aí eu fui passando pela primeira etapa, segunda etapa do processo seletivo, até que eu consegui concluir todas as etapas, né? E passar pela prova da SUSEP e concluir ali o programa de formação da Mongeral, que é a MAG. O que é essa prova da SUSEP para quem? É porque pra gente hoje ser corretor ali de vida e previdência, a gente tem que ter uma habilitação, como se fosse habilitação, né, da SUSEP, para poder apresentar cronograma de trabalho dentro do que a empresa tem para oferecer. Uma permissão, né, para você atuar na área. Entendi. E aí, dentro disso tudo, eu comecei a perceber que meu trabalho vai além de... vai para poder proteger realmente o que mais importa para a família, que é o financeiro, né? Porque a gente sabe que imprevistos acontecem, às vezes as coisas acontecem num momento que a gente não consegue nem entender. E sem um bom amparo financeiro, muitas vezes a gente camela um pouco mais. E aí isso a gente faz um estudo de proteção mesmo, de famílias, de pai, mãe, que corre no dia a dia, que às vezes não está preparado para que essas coisas, quando acontece, né, para poder proteger ali o algo que é mais importante, que é a sua renda, sua saúde da própria família. E aí eu fui vendo que o meu trabalho não era só vender uma apólice, era proteger lares, famílias, orientar, né, o quanto isso é importante, porque na hora desse imprevisto, o que pode impactar na sua vida, né? É uma coisa que a gente não tá esperando, né? Eu imagino que para você, afetivamente e emocionalmente, deve ter bagunçado tudo ali, né? Muito. Naquele momento. Muito. Eu acho que na estrutura ali da família praticamente toda, porque a gente teve que todo mundo se remanejar para ajudar, né? Diminuir sua carga horária de trabalho, porque o meu pai, por ser idoso, ele precisava de acompanhante o tempo inteiro. Como que é o nome do seu pai, Camila? Hermelindo. Seu Lino. Seu Lino, então, e tá ok hoje, né? Não, hoje meu pai já tá em remissão, pena, né? Ele tá ótimo, graças a Deus. Deus já deu a cura pra ele, tá muito bem, graças a Deus. Tá vendo, que coisa boa. Agora, Camila, você teve todo esse caminho, teve esse despertar. Hoje você tem uma outra visão sobre a maneira, né, como você atende, sobre a maneira do seu trabalho. Mas antes disso, antes de você pensar, antes de você chegar até aqui, você tinha qual visão profissional, assim? Vou chegar lá na frente e quero ser, sei lá... O que você queria ser? Eu ainda continuo seguindo o caminho do processo previdenciário, não deixei essa profissão, porque eu sempre falei que eu ia continuar. A parte da proteção, ela veio para agregar, né? Porque uma coisa junta a outra. Quando a gente está na parte previdenciária ali também, você vê muitas situações já que já não tem como mais ser resolvida, né? Sobre tratamento, só um auxílio ali mesmo para poder direcionar em qual caminho para conseguir um recebível ali do governo federal, um benefício. E
isso só veio para complementar. Então, assim, eu nunca achei que eu fosse sair desse ramo. Uma coisa complementa realmente a outra, sabe? Deu uma fortalecida. Deu uma fortalecida. Agora, dentro do seu ambiente profissional, outro dia a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Você recebe bastante telefonema de pessoas agradecendo, inclusive. Sim, que a gente, bastante. Né? Olha, isso faz eu entender de fato que realmente eu tô no caminho certo. Você tem exemplos assim que você queria trazer pra gente? Eu posso falar de um exemplo dentro da minha própria casa. Esses dias mesmo teve um episódio do meu marido, ele sofreu um pequeno acidente, tá? E aí ele precisou passar por uma cirurgia. Nesse episódio, né, da cirurgia, ele precisou se afastar do INSS. E aí eu falei, vamos recorrer ao seguro, né? Acho que ele ficou uns quase 90 dias sem salário. E aí o seguro fez quando a gente recebeu o pagamento desse sinistro, que a gente conseguiu manter as contas em dia, porque o único salário fixo que tem lá em casa é o dele. O meu porque eu sou autônoma, né? É esporádico. Mas assim, isso pra gente foi um alívio. E assim, graças a Deus eu não abri muitos sinistros ainda, mas eu tenho um recorrente, tipo um recente, desculpa agora, que foi do meu tio que infartou e ele precisou colocar 4 estentes e o seguro cirurgias cobriu ele. Então, assim... Resguardou a família nesse período. Resguardou, assim, cobriu aquele momento ali que ele precisou se restabelecer, né? E esse é um tema até muito sensível, né, Camila? Igual falar a respeito do que fazer no caso de morte, né? Eu imagino. Porque a gente tem o brasileiro tem isso, né? Pelo que a gente acompanha nos noticiários, até em filmes mesmo, você vê que as pessoas fora do país, eles já têm uma cultura diferente olhar para aquilo, olhar para o fim da vida como algo que pode acontecer. E daí, o que eu vou fazer depois que eu já não estiver mais aqui? Tem isso também nesse trabalho? Na verdade, a gente tem todo um planejamento. Cada pessoa é um perfil, que a gente fala, né? Cada um traça um perfil. E aí nós temos o pai provedor ou a mãe provedora que paga todos os recursos, né? Então, assim, a gente faz um alinhamento do perfil de cada cliente, posiciona ele o que seria ideal para ele, quais tipos de cobertura, né? E a gente faz a apresentação de propostas. Hoje, como a gente sabe, tem aí para poder ajudar a gente a fazer a tratativa de cada perfil, mas a gente também estuda para isso, né? Para poder apresentar uma proposta ideal para que não comprometa também a renda financeira daquele cliente e ele consiga cumprir e estar amparado nos momentos de imprevisto. Ali a gente faz até planejamento previdenciário, né? Que a gente faz uma contribuição ali para um futuro para adicionar dentro da aposentadoria. Então é todo um estudo, né? Que a gente fornece ali para cada cliente que a gente apresenta o nosso trabalho. Tava falando para você, Camila, inclusive a gente conversou antes aqui nos nossos bastidores a respeito dessa conversa familiar, né? Trazer para dentro da família essa conversa sobre segurança, né, financeira, sobre proteção financeira, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você acha que o brasileiro ainda tem muito mais que para evoluir quando a gente fala dessa organização? Tem. Viviane, as pessoas aqui no Brasil ainda não estão adaptas, né, assim, a esses tipos de instrução. Eu sei que quando a gente fala sobre proteção financeira, muitas vezes a gente precisa chegar na dor da pessoa, né? E isso mexe muito. Mas a gente tem que mostrar a dor no momento de proteção realmente, justamente para naquele momento de fragilidade ela conseguir se sentir pelo menos amparar. A gente sabe que o psicológico vai estar abalado, mas pelo menos ela tem uma estabilidade financeira. Hoje no Brasil, a gente, a gente estava conversando aqui, a gente não tem essa cultura, né, de já se conscientizar sobre a proteção. Hoje a gente tem proteção para os nossos filhos, para você ter ideia, né, para crianças desde quando nasce até 14 anos e depois vai tendo as proteções. Então, assim,
são muitos poucos brasileiros que conseguem entender que isso é necessário para a vida. Mas por que as pessoas deixam isso assim, em segundo plano? É muito caro fazer um seguro? Isso que é legal a gente falar, né? Porque as pessoas às vezes, eu não vou fazer um seguro porque é caro. Eu imagino que tem seguro de todo tipo. Por isso que a gente faz um estudo, um planejamento financeiro dentro de cada perfil. Porque a gente busca dentro dessas informações o que seria possível dentro das condições de pagamento desse cliente. Então a gente faz um estudo, um planejamento, a gente apresenta essa proposta, olha, Camila, para mim isso aqui ainda não é viável, esse valor não é, e a gente vai reajustando dentro do perfil do cliente. E com isso, a gente com o tempo fala, olha, você consegue agora aumentar um pouco essa proteção que para você, pelo patamar de vida que você vive hoje, pelas condições, seria melhor? Sim, consigo, ainda não, entendeu? Então tudo é feito um estudo. Então a gente faz esse planejamento, apresenta a proposta para o cliente e ele não deixa de estar protegido. Quer dizer, é viável para uma família de classe média ter seguro. Seguro não é coisa de gente rica. Não é. Seguro é proteção. Não é, é proteção. E assim, são condições que são acessíveis para qualquer pessoa. É lógico, né? Tem pessoas que não conseguem, né? Dentro das condições financeiras. Mas o planejamento, a gente trabalhando com planejamento dentro da realidade daquele cliente, a gente consegue adaptar. Pelo menos algo que vai suprir aquele imprevisto naquele momento, né? Muito legal. E o que você diria hoje para uma família que está pensando em investir num seguro? Tem como falar, por exemplo, a margem, ou você falou que é individual, a gente sabe, de acordo com cada, mas tem para todos os bolsos, vamos dizer assim? Tem para todos os bolsos, Viviane. Hoje a gente tem desde proteção de renda, né, que é a proteção salarial, a previdência, até outros tipos de aportes de seguros. A gente pode fazer um específico. Eu quero contratar só cirurgias, quero contratar doenças graves. A gente tem um seguro específico da parte da longevidade feminina, né, que a gente sabe que hoje subiu muito o índice de mulheres que consegue fazer um exame, tá com câncer, para poder fazer todo esse tratamento. A gente tem todo esse, como que eu posso dizer, esse estudo. Então, por isso que eu falo, cada cliente, né, cada pessoa, a gente pode oferecer um tipo de planejamento necessário para ela naquele momento. Agora, Camila, você como empresária, como que trabalha de uma maneira autônoma, a gente conversava aqui também a respeito da forma como você vai abordar as pessoas. Como você falou antes, tocar na dor, né? É tocar na ferida. Então, você encontra muita resistência, muita dificuldade ainda? Você já encontrou alguma maneira de falar diferente sobre esse assunto? Não vou mentir para você. Hoje eu ainda tenho muita resistência. Mas quando a pessoa consegue entender que aquilo é necessário para ela, né? Principalmente quem já teve casos de doença dentro da família, ela consegue entender e atingiu o financeiro, afetou a família, desestruturou de alguma forma na parte do tratamento, porque a gente sabe que tem os gastos, né? Tem os acompanhamentos médicos, apesar de ter o SUS para poder... hoje em dia, dentro do SUS, tem muitos tratamentos que a gente consegue ter 100% do tratamento. Mas ali, a parte da instabilidade emocional de cada pessoa que atinge ali, às vezes não dá o foco para ela conseguir se... porque de repente aquela pessoa que adoeceu ali era a única provedora daquele lar, né? E aí tem toda uma questão também do patriarcado, quando é o homem que deixou ali, né, a esposa que não trabalhava, os filhos. Não foi o que aconteceu com o seu pai, porque vocês, enquanto família, trabalhavam, tiveram essa
essa oportunidade. Mas tem muito essa questão, né? Tem bastante. Agora, Camila, a gente falando aí um pouquinho sobre essa reviravolta, sobre trazer esse assunto para as pessoas. Recentemente, a gente teve a oportunidade de participar de uma mentoria, né? Um projeto nosso aqui da VW Comunicação. A Camila teve com a gente aqui no Elas Conectam, participou, né, desse encontro. E eu queria que você falasse um pouquinho, Camila, até para as outras mulheres que nos assistem, sobre a dor da mulher que empreende e quer habitar o ambiente digital. E de repente pode parecer um bicho de 7 cabeças ter que encarar uma câmera. Pois é. A mentoria para mim fortaleceu realmente, porque eu tenho dificuldade em aparecer, né? E eu vejo que isso é muito necessário pra gente que está empreendendo, quer falar do nosso trabalho, até mesmo trazer coisas do nosso dia a dia. A mentoria quebrou muitas coisas que eu achava que eu não iria conseguir. Eu já comecei a gravar alguns vídeos, falar um pouquinho mais. Isso já começou a melhorar até minha performance de me comunicar. Eu acredito assim que veio para um fortalecimento e tá vindo coisa nova por aí, projetos novos, trabalhos novos, Legal. Junto com a mentoria. Fico muito feliz, viu, Camila? Obrigada. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Alguma vez antes, você já tinha parado para pensar em como a sua trajetória pessoal e a profissional se misturam? Ou você ainda não tinha feito essa virada de chave? De verdade, não tinha unificado os dois, mas eu vejo que tem tudo a ver, né? Tanto a vida pessoal como profissional acaba se juntando, e eu acredito que os dois juntos, eu contando a história dos dois juntos, vai fortalecer ainda mais a minha marca, a minha história, o meu trabalho. Essa mentoria me serviu para trazer e resgatar as coisas também, para poder trabalhar tudo isso de uma única maneira. Legal. E você tá de parabéns, viu, Camila? Obrigada. Porque tem uma desenvoltura muito boa para falar. Obrigada. Domina o assunto que você tá trazendo e que sirva também de exemplo para outras mulheres que querem ocupar o mesmo espaço que você. Obrigada, Viviane, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais, né, sobre o meu trabalho. E é isso. Olha, para mim foi um prazer, viu? Eu vou encerrar o nosso bate-papo aqui dizendo que realmente foi um prazer conversar com a Camila. Ela tem uma história de vida lindíssima e eu tenho certeza que você que está nos acompanhando também tem uma história de vida que precisa ser contada, né? Já parou para fazer essa reflexão? Então vou deixar aí essa provocação para você. Muito obrigada, Camila. Obrigada. E se você quiser saber mais notícias, acompanhar o nosso trabalho, nós temos o Guia MS Notícias. Essa entrevista vai estar no nosso canal do YouTube, e casos como o da Camila e de outras mulheres que despertaram para o ambiente digital também estarão disponíveis aí no nosso site guiamsnoticias.com.br. Você é nosso convidado. Eu vou ficando por aqui, te encontro numa próxima oportunidade. Até lá!